Capítulo 9. Mumificação. A tela mostra novamente o templo. Um sacerdote de elevada estatura sobe a escada que leva a uma câmara interior, onde é aguardado pelo sumo sacerdote. Inclina-se para receber ordens que lhe são dadas em voz baixa. Levanta-se, chama 2 auxiliares e, tomando as shortes, seguem à frente para iluminar o caminho. Dirigem-se para uma passagem nos fundos do templo. Descem vários degraus de uma escada cavada na rocha e penetram num salão subterrâneo, onde é uma ampla sala de pedra, tendo em volta vários recipientes de cobre, de forma afunilada. A sala é de granito lavrado, e em volta da mesa existem outros vasos de diferentes tamanhos, alguns tão pequenos como uma xícara de chá. Junto à mesa, um tripé de pedra, e sobre este um tabuleiro de madeira com alguns instrumentos cortantes de bronze. Frente à mesa escavada na rocha, vê-se uma prateleira, onde existem frascos de vários tamanhos e formatos de cerâmica vidrada e cobre. E, finalmente, em um dos cantos, tiras de linho enroladas de largura variada. O sumo sacerdote era ali aguardado por um jovem alto, de porte altaneiro, com vestes e insígnias militares de alto posto, cuja espada tilintava na bainha ao menor movimento. E à sua retaguarda estavam 4 guerreiros imóveis. Ao entrar, o sumo sacerdote o saudou e ao mesmo tempo recebeu sua respeitosa reverência. Junto à cabeceira da mesa permaneciam imóveis, braços cruzados, 2 sacerdotes menores, e sobre a mesa estendido, um corpo humano coberto por uma mortalha vermelho viva, cujas pontas caíam para os lados. A conformação do corpo denotava tratar-se de uma mulher. Ao longo das paredes da câmara, em prateleiras, viam-se alinhados vasos e ânforas contendo líquidos, resinas, óleos de palmeira e essências diversas. A um gesto do sumo sacerdote, os guerreiros foram afastados, e um dos sacerdotes da cabeceira removeu a mortalha, surgindo o corpo rígido de uma mulher de rara beleza, a cuja vista o militar teve um movimento brusco, perturbando-se visivelmente, enquanto os presentes trocavam entre si olhares de evidente surpresa. O corpo estava ricamente ataviado, coberto de joias de grande valor, e tinha na fronte a serpente de ouro, o Aeros, que denotava sua posição de pessoa real. Neste ponto, a Nath interrompeu para explicar. A morta era chegada ao faraó reinante, e como este dispunha da vida e do futuro dos seus súditos, por conveniência política, havia determinado o casamento dela com um alto dignatário da corte. A morta, porém, prevendo isto, contraíra matrimônio secretamente com um jovem militar ali presente, e ao qual unicamente amava. Sabendo disto por vias secretas, o faraó decidiu castigá-la. Porém, o sumo sacerdote, a pedido do jovem militar seu protegido, intercedeu de forma indireta sem jogar o seu prestígio, visto que as hostilidades já existentes entre a classe sacerdotal e o faraó reinante estavam em franco início. Por seu lado, o faraó, compreendendo em tempo que o militar, apoiado em seus companheiros de armas, poderia agravar as hostilidades já existentes contra seu governo, recuou habilmente, deixando passar alguns dias, enquanto a moça, vendo seu futuro desfeito, fez-se picar por uma víbora. Fixamos novamente a tela. O jovem militar que fora convocado pelo sumo sacerdote, à vista da esposa morta, descontrolou-se e prorrompeu em ameaças, jurando vingança, enquanto o sumo sacerdote, aproveitando os recursos psíquicos negativos ali acumulados, movimentou-os todos à distância, contra o faraó, como o início de uma campanha de aniquilamento que deveria ser iniciada sem perda de tempo nos quadros políticos na nação, visando seu afastamento, mormente por saber que sua saúde física já era grandemente precária. O ato que ali se praticou com a presença do esposo enlouquecido foi terrível. Projetou-se sobre o faraó uma carga poderosa de fluidos mortais, a primeira de uma série ininterrupta que o levaria à morte em pouco tempo e em plena mocidade.
mas naquela sala em que somente se escutava lamentações do esposo ferido em seu coração, iniciava-se o processo demorado e complexo da mumificação do cadáver, cujo primeiro ato, de caráter mais que tudo religioso, era justamente aquele para o qual havia sido convidado o jovem guerreiro. Aqui a Nath passa a explicar novamente. Terminada aquela cerimônia religiosa, o cadáver seria entregue aos embalsamadores reais, na Casa da Morte, em cujas mãos permaneceria por mais 30 dias. O processo começava pelo esvaziamento das cavidades naturais do corpo, a retirada das vísceras do tórax, do ventre e do cérebro, este último comumente feito pelo nariz, salvo quando tivesse havido trepanação prévia, como era de costume, antes da morte. A trepanação era um recurso médico rotineiro, em casos de perturbações mentais, congestões, derrames e etc. Era esse o procedimento comum, havendo a categoria mais prestigiada dos trepanadores reais. Após isso, o corpo era imerso em tanques de salmoura, onde permanecia várias semanas, depois defumado, enchidas as cavidades com essências e resinas, em seguida entregue aos pintores, preparadores do rosto, experimentadores de máscaras e outros arranjos que formavam a toalete do cadáver e que exigiam um longo tempo. Outros especialistas preparavam o sarcófago e o pintavam e bruniam, e por fim, expunha-se a múmia sobre um suporte no lugar apropriado, nas residências ou na própria repartição do embalsamamento. No caso de que estamos tratando, a múmia foi exposta em recinto reservado no próprio templo para as cerimônias da incantação, que cabia exclusivamente aos sacerdotes. Consistia em imantar a múmia entidades espirituais desencarnadas, de baixa condição, ou produtos mentais poderosamente concentrados, como, por exemplo, pensamentos-formas, animados de grande potencial energético, recursos estes destinados à defesa da múmia no seu túmulo por tempo indeterminado. Em caso de profanação do túmulo, esses agentes psicomecânicos e entidades irresponsáveis desencarnadas entravam automaticamente em atividade, projetando-se contra os profanadores. Os antropólogos ingleses, que descobriram o túmulo de Tutancâmon, sofreram terríveis consequências dessa profanação. Terminada a cerimônia, horas depois, vê-se na tela o sumo sacerdote penetrando na câmara da sacerdotisa maior, levando-lhe suas consolações pessoais pelos tristes acontecimentos. Era uma jovem de verdes anos, e sua fisionomia era parecida com a da morta, pois era sua irmã materna. Via-se logo a profunda afinidade existente entre ambos e o grau de intimidade que já existia, pois se tratavam com cordialidade e ternura. O sacerdote demonstra com palavras enérgicas sua indignação pelo ocorrido, e novamente vibrações de repulsa e animosidade partem contra o faraó reinante. Além da parte política, este foi o acontecimento que precipitou as hostilidades que se iniciavam entre o faraó e a classe sacerdotal. Abandonando a câmara, o sumo sacerdote dá instruções a seus auxiliares, convocando para o mesmo dia, ao pôr do sol, os sacerdotes e servidores, em geral de grau maior, para uma reunião urgente. Horas mais tarde, todos reunidos no salão interior do templo, transmitiu-lhe suas ordens e esclarecimentos. Meus filhos, o culto sagrado de Amon está ameaçado pelo desvario do faraó. Estou informado que vai declarar publicamente na Casa Dourada, nos próximos dias, a oficialização do culto segregado de Atom, segundo a conceituação e rituais assírios, no qual foi criado por sua mãe Ti, a intrusa. Ameaçados também neste caso estarão todo o patrimônio material de nossa classe, a supressão dos benefícios territoriais, as doações de guerra, as subvenções do governo e os emolumentos dos templos em toda a nação. Ou aderimos ao novo culto, ou seremos postos de lado, perseguidos e mortos. Que dizei a isto? Um murmúrio de espanto e de revolta explodiu, expandindo-se como uma chama pela assistência submissa. E Arnete, o olheiro e auxiliar de confiança do sumo sacerdote, tomou a palavra e disse:
Não escondemos o nosso espanto ao ver que os rumores correntes não são meros falatórios. E se não ouvíssemos de tua boca o que acabamos de ouvir, nisso não acreditaríamos. Estamos prontos, Pai venerável, a cumprir as tuas ordens e sair a campo imediatamente, para evitar semelhante calamidade. Usa dos teus vastos poderes, dá-nos instruções e obedeceremos fielmente, cegamente. E toda a assembleia levantada secundou as palavras de Arnete. Dá-nos tuas ordens. Ouçam-me, pois, meus filhos. Dirijam-se primeiramente aos dignatários das armas e discretamente espalhem pelo povo a notícia do que vai acontecer e levantem o povo contra o faraó, pedindo aos guerreiros que se movam para impedi-lo. Quanto a mim, convocarei hoje mesmo a Orenhete, que acaba de chegar vitorioso da Síria, e obterei o seu apoio, favorecendo sua desmedida ambição de poder e de riquezas. E projetem recursos mentais noite e dia sobre o faraó, impedindo-o de realizar tal loucura. Joguem contra ele as forças mortais de Anubis, e não repousem enquanto o Deus intruso permanecer no Egito. E procedam desta maneira, enquanto tal situação não mudar. Leve o tempo que levar, sejamos vitoriosos. Ou não nos primeiros embates, porque lembrai-vos disso. A vitória final será irremediável do divino Deus que servimos. Podeis ir agora, e que a mão vos proteja e vos ilumine os passos. Ao se retirarem, os sacerdotes estavam convictos de que pelo menos essa última ordem valia como uma sentença de morte contra o jovem e insensato faraó reinante. Observação: a iniciação sacerdotal naqueles tempos incluía conhecimentos científicos gerais e a utilização de poderes psíquicos se situavam nesse mesmo setor. A leitura deste livro continua no próximo vídeo. Fique com Deus e até breve!